Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, celebramos o 19º domingo do tempo comum. A palavra de Deus hoje nos fala sobre um Deus que se aproxima, de um Deus que chega aonde não se espera mais nada, aonde ninguém consegue chegar, Deus se apresenta. O evangelho que nós ouvimos hoje está num contexto interessante, que é o evangelho da semana passada, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão. O evangelho da semana passada diz que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então foi um evento extraordinário, algo que ficou gravado na mente da multidão e dos discípulos. Aí Jesus diz assim: olha, vocês podem ir, porque eu vou ficar aqui, eu vou despedir a multidão. E podemos imaginar então o quão eufóricos eles saíram, quão contentes por terem visto tão grande prodígio. Como é que com 5 pães e 2 peixes Jesus havia conseguido alimentar tanta gente a ponto de sobrar 12 cestos cheios, diz a palavra. Então tinha dado tudo certo. E de repente entram no barco e começam, no meio do mar, durante a noite, o vento se torna contrário, o mar fica agitado, tudo sai do controle. Queridos, isso é um retrato da vida. A vida é assim. Na mesma hora em que parece que está tudo bem, as coisas começam a ir saindo do controle. Na mesma hora em que se tem muitos motivos para comemorar, de repente se chega a uma situação onde vem a preocupação, o medo, a angústia. No mesmo instante em que nós estamos vendo milagres, nós já entramos em desespero por não saber como reagir ou o que fazer diante de determinadas situações. Essa é a vida. A vida dos discípulos, a vida daqueles que experimentaram os milagres, a vida de todos aqueles que vieram antes de nós e daqueles que virão depois de nós. Eu digo isso constantemente aqui, essa é a vida adulta, bem-vindos a ela. Na mesma hora em que está tudo bem, parece que nada está bem, é desse jeito. Mas o que a palavra de Deus hoje nos mostra e nos garante é que não importa se é na hora do milagre ou é na hora da tempestade, Jesus está por perto. Ele sempre está por perto. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Reis, a vida do profeta Elias estava de ponta cabeça. Como que quase que a multidão e os discípulos aqui no evangelho tinha dado tudo certo para Elias. Ele tinha profetizado sobre o povo, as pessoas estavam começando a acreditar nele, nas palavras da profecia. Isso despertou a ira dos profetas do deus pagão, o Baal, que Acabe e Jezabel, Acabe que era o rei naquela época, acreditava. Houve um duelo entre Elias e os profetas de Baal. Num único dia, Deus respondeu à oração de Elias, caiu fogo do céu, consumiu o sacrifício que estava lá. Elias passou ao fio da espada, diz a palavra, 450 profetas de Baal. Tinha dado tudo certo. Mas aí ele foi jurado de morte. Jezabel colocou perseguição contra Elias. E Elias entrou deserto adentro, fugindo da morte, até chegar aqui na leitura que nós ouvimos. Chegou lá no Monte Horebe, que era o Monte Sinai, onde Deus tinha falado com Moisés. E ali Deus ia passar diante de Elias. Veio um vento impetuoso e forte, desfazia as montanhas, quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento.
Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Aquilo ali já era um lugar onde as pessoas eram acostumadas que era assim que Deus se manifestava, que era assim que Deus falava com Moisés, naquele mesmo lugar. Terremoto, vento e fogo. Toda vez que Moisés subia no monte para falar com Deus, era isso que acontecia. Mas com Elias não foi. Porque com cada um, Deus tem um jeito diferente de falar. A maneira como fulano experimenta Deus não é a mesma que eu experimento. O jeito como Deus se revela para um não é o jeito em que Ele se revela para outros. Com Moisés era um negócio, barulho para tudo quanto era lado, e fogo, e terremoto, e vento, e era uma coisa. Com Elias, numa brisa suave. Você já sabe como é que Deus fala com você? Você consegue saber quando é que Deus está passando, quando é que Deus está falando? Que às vezes você é aquela pessoa assim mais molenga, assim, né, que tem que pegar no tranco todo dia. Com certeza com você Deus fala igual falava com Moisés, é fogo, terremoto, vento. Que se Ele falar na brisa você dorme, né? Ou você pode ser aquela pessoa assim agitada, pavio curto. Aí Deus fala com você como? Na brisa suave, na calma. Deus tem o jeito dele de falar com todo mundo. Nós precisamos sempre entender, não, Deus está passando por aqui, Deus está falando, olha, Deus está me inspirando, a palavra de Deus está me orientando. Saber perceber, para que a gente não confunda como os discípulos fizeram. No meio do mar, no meio da tempestade, Jesus se aproxima e o que eles dizem? É fantasma. Não conseguem reconhecê-lo. Aprender a reconhecer Deus, pois Deus passou, acalmou o coração de Elias e assim ele seguiu a sua missão como profeta. Queridos, Deus tem projetos, Deus tem planos e nós precisamos reconhecê-lo para podermos levar adiante. Qual é a ordem que Jesus deu aos discípulos aqui no Evangelho, né? Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Eles tinham lugar para chegar, o outro lado do mar. Isso era uma ordem que Jesus tinha dado. O objetivo era esse. E aqui eu pergunto, você tem algum objetivo na vida? Você tem um lugar aonde você quer chegar? Hoje nós iniciamos a Semana Nacional da Família. Quais os planos que você tem para a sua casa, para a sua família? Para onde você está conduzindo a sua família? Os discípulos saíram de um lado do mar e tinham que chegar do outro. Pois bem, para onde é que você está indo? Para onde você está conduzindo a sua vida? Para onde você está levando a sua história? Seu casamento, seus filhos? Aonde você quer chegar? Ah, padre, nós queremos ser felizes, que ótimo. Felicidade é um ótimo objetivo. Ah, padre, que nós queremos prosperar, que bom. Eu dizia isso com a pessoa aqui na orientação essa semana. Como tem feito falta as ambições que as pessoas precisam ter. Sabe, as pessoas estão vivendo como se o mundo fosse acabar em barranco para morrer encostada. Não tem ambição nenhuma. Se o rio correr para baixo está bom, se correr para cima está bom. Não tem projeto, não tem plano. O que você quer para a sua vida? Ai, não sei, né, padre? Qualquer coisa e nada é a mesma coisa. É necessário saber para onde vou, o que quero. Os jovens, por exemplo, e daí, terminou aí o ensino médio, o que você vai fazer agora? Ai, não sei, não, vamos ver. Estou vendo mesmo esse vamos ver. Não quer saber de nada. Não quer saber de nada. Começa a namorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 15 anos. Onde é que vai acabar isso, gente?
não tem projeto, não tem meta, não tem um objetivo, não sabe aonde quer chegar. Jesus diz para os discípulos: olha, outro lado, tem que chegar do outro lado, tem que atravessar o mar. O objetivo ele é necessário. Porém, a noite chegou. Jesus continuava lá sozinho em oração. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Aqui existe algo formidável nesse evangelho. O que é a barca no meio do mar, às 3 horas da manhã, com o mar agitado e vento contrário? O que significa isso? Um lugar impossível de ser alcançado. Um lugar onde ninguém consegue chegar. Ninguém, absolutamente ninguém. O vento é contrário, o mar está agitado, é às 3 da manhã. É um lugar impossível de ser alcançado por qualquer pessoa. Só Deus pode chegar ali. Só Deus pode se fazer presente naquele lugar. E na vida, queridos, existem situações como essa, onde por mais que as pessoas queiram te ajudar, elas não podem. Por mais boa vontade que as pessoas à sua volta tenham, elas não conseguem fazer absolutamente nada. Por quê? Porque chega em determinados momentos da vida em que ninguém pode fazer nada por você. Chega às 3 horas da manhã da sua vida, com o vento contrário, com o mar agitado, com as ondas revoltas. Só Deus tem acesso a isso. Quanta coisa existe dentro de você que só Deus pode ter acesso. Coisas da sua vida, da sua história. Quantas situações dentro da sua casa que não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem psiquiatra que possa ajudar. Quantas famílias vivem exatamente isso aqui, às 3 horas da manhã, no mar agitado com vento contrário, aonde todo mundo tenta ajudar, aonde todo mundo tenta fazer alguma coisa, aonde as pessoas estão se esforçando, mas parece que não vai. Pois bem, às 3 horas da manhã, com o vento contrário e o mar agitado, Jesus vem andando sobre as águas. Ele consegue chegar aonde ninguém consegue. Ele consegue se fazer aonde ninguém tem acesso. Só precisamos aprender a reconhecê-lo, a vê-lo, a olhar mais para Ele, porque o que se seguiu aqui foi que Pedro pediu para andar também sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro então desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar. Não sei se vocês assistiram lá essa cena lá no The Chosen, quando o mar está agitado e Pedro diz assim: deixa-me ir contigo. E aí ele desce do barco meio tremendo e começa a andar. E quando ele sente a água batendo nas pernas, começa a afundar. Eu acho de uma sensibilidade muito grande. Claro que é uma maneira artística de narrar o Evangelho, mas Jesus olha para Pedro e diz assim: olhe para mim, olha para mim, não olhe para o mar, não olhe para a onda, olha para mim, olha para mim. E Pedro continua olhando para o mar, e Pedro continua olhando para as ondas, e o que faz? Afunda. Queridos, quando é que a gente afunda na vida? Quando a gente para de olhar para Deus. Quando nós começamos a olhar mais para os problemas do que para Deus. Quando nós começamos a ficar falando somente dos problemas para Deus. E aí vem aquela máxima: não fique mais falando os seus problemas para Deus, mas comece a falar de Deus para os seus problemas. Quem é o seu Deus?
qual é o tamanho dele, qual é a força que ele tem, qual é o poder da sua mão, que nunca perde batalhas, diz São José Maria. Confia no teu Deus, ele nunca perde batalhas. E aí, de repente, nós começamos a olhar para as situações e achamos que essa dificuldade é maior do que Deus, que essa enfermidade é maior do que a minha fé, que esse problema é muito maior do que essa dificuldade, por exemplo, Semana Nacional da Família, que essa dificuldade no nosso relacionamento é maior do que a bênção que nós recebemos no matrimônio. Meu filho, minha filha, não é. Deus é mais forte. Mas se começa a olhar para o problema, se começa a olhar somente para as dificuldades e esquece de Deus, afunda de verdade. Escuta Jesus dizendo hoje: olha para mim. Mas Jesus, o vento está forte. Olha para mim. Jesus, o mar está agitado. Olha para mim. Mas Jesus, está escuro, é 3 da manhã. Olha para mim. Olha para mim. Não desvie o olhar, pois é olhando para Ele que nós conseguimos o impossível: andar sobre a água. Andar sobre as águas é algo impossível. Mas quando Pedro olhava para Jesus, ele conseguiu. Quando parou de olhar para Jesus, ele afundou. Padre, eu sou esse Pedro aí. Eu sou esse Pedro que por muito tempo andei sobre a água. Quantas pessoas estão aqui que caminham com Jesus e já andaram sobre as águas? Já fizeram coisas impossíveis. Já experimentaram grandes milagres e maravilhas de Deus na vida. Quantos já experimentaram andar sobre as águas, mas que chegou momentos em que a dúvida, falta de tempo e muitas outras desculpas que as pessoas têm, você parou de olhar para Ele, né? Você parou de olhar e de repente começou a afundar, e de repente começou a naufragar. Pedro também passou por isso. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Depois que segurou Pedro, Jesus disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Qual foi a chamada de atenção de Jesus para Pedro? Sua fé foi fraca, Pedro. Por que duvidar? Por que duvidar que eu estou com você? Por que duvidar se você consegue? Por que duvidar que você iria andar sobre a água? Você pode. Você pode. Olhe para mim. Querido, querida, olha para Jesus. Eu sei que as coisas não estão fáceis. Eu sei que a vida a dois é uma coisa medonha. Ah, mas como é que o senhor sabe, padre? Que o senhor nem é casado. Não se preocupa não, viu? Se preocupe que eu sei. Eu escuto tanto, mas tanto, que chega no fim do dia e fala assim: obrigado, Senhor, obrigado. Deus seja louvado. Obrigado, Deus. A gente sabe o que a gente escuta. Eu sei que não é fácil. Eu sei que cuidar, educar os filhos hoje está tão difícil. Eu sei que cuidar de uma família financeiramente tem se tornado tão complicado. Conciliar vida familiar, vida profissional, tem se tornado um grande desafio. Isso às vezes faz com que a gente pare de olhar para Deus. Isso faz com que comece a afundar. Faz como Pedro: Senhor, salva-me. Salva-me de mim mesmo e das minhas agitações. Salva-me, Senhor, daquilo que me tira a atenção. Salva-me, Senhor, dos ventos contrários que querem fazer com que a gente viva longe do Senhor ou faça coisas que desagradem o Senhor. Salva-me. Salva minha casa, salva minha família, salva o meu trabalho, salva minha empresa. Salva-me, Jesus. É só gritar para Ele. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Queridos filhos, que nesta Eucaristia de hoje você possa pedir esse auxílio da graça de Deus,
às 3 horas da manhã, na noite escura, no vento contrário, no mar agitado, Deus se faz presente. Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. Nunca, em nenhuma situação, não importa qual ela seja. Quantos de vocês já experimentaram essa presença de Deus no mar agitado? Quantos de vocês que estão aqui já sentiram Deus na hora em que ninguém podia fazer absolutamente nada? Quando tudo o que restava era só confiar. E você confiou, e o que Deus fez? Honrou a sua fé. Por isso não desanime, por isso continue acreditando. Não deixe que o vento, que o mar, que a noite escura seja maior do que a sua fé, do que a sua confiança, do que o seu Deus. E não tem como olharmos para esse evangelho, ouvirmos esta palavra e não lembrar daquela música antiga da igreja. Os jovens acho que já não conhecem mais, mas os antigos eu vou puxar e eu sei que vocês vão cantar. Porque isso tudo quanto era novena que existia, cantava, né? Velório também cantava essa música também, né? Todo mundo conhecia. E era daquelas coisas que acalmava o coração. E talvez isso possa acalmar o seu coração hoje também, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Muitas vezes a vida não anda para frente porque a gente esquece que Deus está do nosso lado. Tem muita gente ficando no meio do caminho. Tem muita gente desistindo de tudo. Tem muitos casamentos que já acabaram. Tem muitas famílias que ficaram no meio do caminho porque esqueceram de uma coisa, que o Senhor fez uma promessa e Ele não mente. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Na hora do milagre, na hora em que o pão se multiplica, eu estou convosco. Na hora em que o mar se agita e que os ventos são contrários, eu estou convosco. Jesus não disse que estaria conosco alguns dias, em alguns momentos. Ele disse todos os dias, todos. Então, queridos, nunca esqueça disso. Na hora do milagre, só diga obrigado, Senhor. Na hora que o mar se agitar, como Pedro, diga: Senhor, salva-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.